Olá, bom dia! Vamos aí para a nossa quarta live sobre o poder do pensamento. Hoje vamos falar sobre os fatores que influenciam os nossos pensamentos. Eu tenho certeza que você vai se surpreender aí com alguns deles, como os nossos pensamentos são influenciáveis por fatores externos, internos, e como é possível a gente mudar isso no nosso dia a dia, tá bom? Então fica até o final para você poder aplicar já hoje esses conceitos que eu vou passar aqui. A gente falou na primeira live sobre como funcionam os pensamentos. Na segunda a gente falou sobre como seus pensamentos podem te arruinar em alguns segundos. A terceira live que a gente fez, a gente falou sobre como os pensamentos podem gerar realização e sucesso. E hoje, essa última live aí dessa semana, fatores que influenciam o nosso diálogo interno, o nosso pensamento. E aí eu vou trazer algumas frases aqui que eu até vi em alguns lugares, algumas pessoas falando. Isso foram pessoas que escreveram em comentários de vídeos, enfim. Então, para mostrar a relevância desse assunto, né, da importância dos pensamentos, como eles podem governar a gente, como é importante a gente governar eles. Então, fala aqui: meus pensamentos me atormentam o tempo todo. É desesperador não poder controlá-los. Sofro muito com isso. Às vezes chego a pensar até que estou louca. Meus pensamentos não param. Meus pensamentos me dominam. Meus pensamentos me deixam para baixo. Então, como eu falei nas outras lives, a gente pensa isso num dia, a repercussão que isso tem num dia, a repercussão que isso tem numa semana, a repercussão que isso tem num mês, num ano, né? Como isso pode ser devastador mesmo a longo prazo, né? E a importância da gente aprender a lidar, a influenciar positivamente os nossos pensamentos, enfim. Então, vamos aos fatores. O primeiro fator que eu queria falar é o fator ambiental. Eu li que em algumas pesquisas que foram feitas, as pessoas que tinham mais contato com a natureza, vou falar primeiro da questão da natureza, né? Elas tendiam a ser pessoas mais focadas, com menos pensamentos negativos, e mesmo as pessoas que tinham pensamentos negativos, elas conseguiam, de alguma forma, reduzir o fluxo, dominar esses pensamentos. Então, que primeiro fator seria a natureza, né? Há quem diga que a natureza ela é organizada e que isso, de alguma forma, traz paz pra gente. Eu acho que também tem a questão da nossa essência, né? Nós fazemos parte da natureza. E eu acho que, de alguma forma, a gente se conecta com isso. Eu acho que tem a questão do tempo da natureza também. Tem a questão... o funcionamento da natureza, o tempo da natureza, o barulho da natureza. E eu acho que isso é a nossa essência, né? É como se a gente estivesse com a natureza, a gente de alguma forma estivesse em casa, estivesse conectado com a nossa mãe, com o nosso pai interno. Realmente é muito... renova a gente, né? E uma outra questão em relação ao ambiente é a organização. Eu citei ontem o exemplo do Rafael Nadal, né, que ele, quando ele vai jogar, ele declarou em entrevista que o grande desafio dele não é o medo de enfrentar outros jogadores fenomenais, ou a torcida, ou ganhar e não ganhar. O que ele declarou é que o mais difícil para ele era lidar com o diálogo interno dele. E para isso ele tinha táticas que ele desenvolveu, e uma das táticas é organizar o externo. Então ele tem vários rituais, cada coisa tem um lugar, ele faz isso, depois aquilo, e ele cria uma associação com esses rituais de organização, de que ele consegue ter controle, né? Então ele consegue controlar ali esses rituais, e aquilo passa uma crença para ele de que ele vai conseguir controlar o que vai acontecer dali para frente. Passa uma segurança, e também para ele conseguir dominar esse diálogo interno. É como se, não só dominar, mas aquela questão que eu falo do volume, né? É acalmar.
é deixar ele contido. Porque se a gente não contém, ele começa a tomar uma proporção sozinho, né? Assim, a gente vai também alimentando, acaba alimentando sem querer. E quando a gente vê, ele tomou conta da gente, aí imagina o Rafael Nadal aí sem conseguir jogar, né? Como seria? Eu citei ontem também um exemplo de um jogador de beisebol, né? Foi ontem ou antes de ontem? Acho que foi antes de ontem. E que também ficou paralisado por causa de uma crença, né? Que os pensamentos dele dispararam lá, ele acreditou naqueles pensamentos e ele nunca mais conseguiu jogar de novo como antes. Então, pra gente ver aí a relevância. E se você for parar pra pensar, isso provavelmente já aconteceu com você, às vezes em algum momento que você tenha que fazer um discurso, né? Ou às vezes até em alguma conversa que algum pensamento veio e te tomou e te tirou o rumo, né? Ou como eu citei também em outras lives, numa negociação em vendas, né? Você vai tentar vender um produto, vai tentar... E aí vem um pensamento que te toma e te mobiliza, enfim. Então, o nosso primeiro título é o ambiente. O nosso próximo... O nosso próximo é relação com você mesmo. Deixa eu só colocar aqui embaixo. Os nossos pensamentos, eles retroalimentam a nossa mentalidade, e a nossa mentalidade retroalimenta os pensamentos, né? Então, por isso a gente tem que trabalhar a nossa mentalidade e vigiar os nossos pensamentos. Influenciar eles, aprender a fazer isso. Tem métodos, né, pra gente fazer isso, enfim. E se você tem uma relação com você muito tem vários tipos, eu vou citar aqui alguns exemplos, né? De se culpar muito, de se exigir muito, ou então de se colocar muito como coitadinha e vítima das circunstâncias. Enfim, acho que essas opções aí a gente já consegue pensar, né? Você vai gerando pensamentos, né, que eles vão sendo... eles vão performando esses papéis, né? Como se fosse uma peça de teatro, você tivesse aquele papel que você decidiu incorporar na sua vida, nas suas relações. Então, eu sou a coitadinha. E os seus pensamentos, eles vão girando em torno daquele personagem, criando ele, aumentando ele, sabe? Até ele ser realmente protagonista da peça. E você fica preso ali. E aí é mais difícil ainda de sair. E eu gosto muito de pensar... E se a gente conseguir fazer isso com os pensamentos, mas de uma forma positiva, né? Então, se a gente conseguir encarar um papel de... eu sou uma pessoa realizadora. Meus pensamentos, eles vão girar em torno desse meu propósito. Que eu quero construir uma personalidade realizadora. Então eu vou acordar cedo, eu vou mudar meus hábitos, eu vou mudar meu sono, eu vou mudar minhas atitudes, eu vou mudar minha postura diante das coisas. Então, esse é o poder do pensamento. Olha só, eu vou conseguir mudar minha personalidade, mudar a minha realidade através de pequenas ações do dia a dia, através dos meus pensamentos, tá? Então, eles podem te puxar para isso, para realização, para o sucesso, enfim, para qualquer coisa. Então, a questão da nossa personalidade, dos papéis que a gente ocupa, né? Tem papel da salvadora também, que é aquela pessoa que quer dar conta de tudo e não consegue dar conta de si. E, enfim, são papéis que a gente... E os pensamentos vão... É muito engraçado engraçado assim, né? É curioso você conversar com uma pessoa que tem uma personalidade nesse estilo, né? Salvadora. Na maioria das vezes, né? Você traz opções, né? Vamos pensar assim, vamos pensar assado. E você vê que a pessoa não quer sair dali. Ela quer continuar sendo a salvadora, ela quer continuar sendo a coitadinha. Por quê? Porque tem uma razão para ela estar naquele papel. Tem uma necessidade por trás daquilo. Tem uma necessidade e tem ganhos também, né? Então, às vezes, ela poder viver numa vida com mais preguiça, não fazer as coisas. Isso poderia ser um ganho. Para mim, não é um ganho,
mas segundo o ponto de vista de muitas pessoas, isso é um ganho. Então, para ela tá ganhando, sabe? Ou então, por exemplo, eu tenho dificuldade financeira, né? Para algumas pessoas, você sair para comer de graça, né? As pessoas sempre pagarem para você ganhar coisas grátis, você vê um brinde, você já fica, meu Deus! Isso é uma coisa, a pessoa se sente na vantagem, né? Para outras, isso já não é legal, porque você quer ter o dinheiro para poder comprar o que você quer, você não quer viver de brinde, né? Você quer ter o dinheiro para arcar com os seus sonhos, com os seus projetos. Então depende muito do ponto de vista de cada um também, né? Mas vamos lá, vamos voltar aqui. E o pensamento, ele tem também muita relação com a decisão, né? A decisão é a partir do momento que a gente decide algo. Eu vou até falar aí sobre saltos quânticos, sobre o poder vibracional, né, da nossa mente, do nosso corpo, que é um assunto também muito, muito importante, assim. Mas quando a gente decide uma coisa, a gente muda a nossa vibração. Porque a gente decide, né, de uma forma consciente, e a gente vai produzindo pensamentos segundo aquela nossa decisão. E esses pensamentos vão modificando o vibracional do nosso corpo. A gente literalmente passa a ter vibrações em frequências mais altas, tá? Que não são o medo, que não são a culpa, que são vibrações de níveis mais altos. Então, a decisão, ela é muito importante. Até quando eu falo, né, vamos decidir controlar os nossos pensamentos, vamos decidir influenciar os nossos pensamentos de forma que ele traga a gente por mais, os nossos pensamentos que convivem com a gente o tempo todo, né, que estão ali com a gente, vetando a gente ou estimulando a gente o tempo todo a fazer coisas. Então, a decisão. E a criatividade, eu falei ontem também, tudo que existe, né, esse celular, enfim, o Instagram, o início dele foi um pensamento que alguém obteve, né, de talvez relacionado a alguma necessidade, né, ou alguma observação, e essa pessoa deu corda para esse pensamento, né, deu corda para esse pensamento e buscou através da criatividade, decidiu através da criatividade encontrar uma solução para aquilo. Então, a criatividade, até pra gente criar os nossos pensamentos também, né, pra gente influenciar eles também, a gente vai usar muito da criatividade. Que a criatividade nada mais é do que você buscar novas soluções. Você ser criativo para trazer soluções eficientes, né, para não ficar ali no mesmo, sabe? Para buscar algo diferente. Se você quer ser diferente, você não pode continuar fazendo o mesmo, certo? Você tem que buscar algo diferente daquilo que você está fazendo. E a criatividade, ela ajuda você a sair desse lugar que você quer para algo novo. Então, eu não quero mais ter esses pensamentos, eu quero ter um pensamento novo. Então, no dia a dia, por exemplo, o que acontece comigo, às vezes eu tenho um pensamento que eu vejo que ele não é um pensamento real, que é um pensamento, teoricamente, protetor, que a minha mente está criando, né, meu encéfalo, achando que está me protegendo, e eu uso da criatividade para criar outro pensamento e colocar em cima com muita gentileza e amorosidade, tá? E assim modificar o meu destino dali para frente. Eu acho isso incrível. Isso realmente funciona. E a questão do sono. Deixa eu ver uma aguinha, gente. Hoje eu tô... E a questão do sono. A maioria dos tratamentos, se não são, deveriam ser, eu acho. Acho que a primeira coisa realmente é você organizar o seu dia a dia. E o sono é uma questão principal, né? Então, por exemplo, eu tenho muita ansiedade. Aí eu quero tratar minha ansiedade. Uma das primeiras coisas que você deve regrar é o seu sono. Porque biologicamente, né, neurocientificamente, ele é muito... A influência dele sobre a sua performance, sobre
o fluxo dos pensamentos, sobre a qualidade dos pensamentos, sobre... Porque a sua performance também vai influenciar no seu pensamento, né? Imagina se você acorda, você não dormiu bem, você está cansado, e você começa o dia, e aí você já não consegue performar como você gostaria. Sua mente já começa a produzir aqueles pensamentos: ai meu Deus, e agora? Eu tenho que fazer aquilo, como é que eu vou fazer assim desse jeito? E já são tal hora, e, né? Então, a performance e o pensamento, eles vão ali caminhando juntos. E o sono, em várias pesquisas, né, acho que não preciso nem falar muito disso, em todo lugar a gente vê que o sono, ele é muito importante, em qualquer quesito, né, mas a gente tá falando aqui de pensamentos, então, que eles fizeram, tem pesquisas na Nova Zelândia aqui que eu vi, e que as pessoas que realmente têm um sono de qualidade, né, existe toda uma... É uma teoria, né? Enfim, de como ter um sono de qualidade, é todo um trabalho. Eu tô fazendo esse trabalho já há 2 meses. Meu sono melhorou muito. Eu melhorei muito, meus gatinhos aqui. Eu melhorei muito, me sinto muito melhor, muito menos ansiosa, enfim, muito mais feliz. E que o sono, as pessoas que dormem, que têm qualidade no sono, elas têm menos pensamentos negativos, tá? Então, ele fala aqui que em uma semana dormindo bem já é possível sentir os efeitos. A gente falou de ambiente, né? E um outro fator também são as pessoas ao nosso redor. Nós somos altamente influenciáveis e associativos. Então, às vezes, eu, por exemplo, achava que eu não sou influenciável, eu seguro a onda. E a longo prazo, quando você tá com pessoas tóxicas, é quase impossível você não sucumbir, sabe? Então a gente escolher as pessoas com as quais a gente convive, né? Até as coisas que a gente faz também, né? Enfim. Mas as pessoas com que a gente convive, a gente tem que selecionar ali a dedo. Se elas vão levar a gente também, né? Se essa convivência vai levar a gente para um lugar positivo, né? Então, às vezes tem pessoas que a gente gosta, mas não é pra gente conviver, né? Pra gente passar muito tempo, pra gente sair o tempo todo, pra gente se falar todo dia, né? A pessoa, você gosta muito da pessoa, a pessoa tá ali, você tá aqui, ela com a vida dela e com as escolhas dela, e você com a sua vida e com as suas escolhas. E isso é muito importante a gente manter em vista, tá? Isso não tem a ver com amor. Todo mundo tem o direito de escolher com quem anda, né? Com quem convive. Não é porque às vezes é uma pessoa da família, é uma pessoa que você deveria amar e estar perto, né? A partir do momento que aquela pessoa, ela te influencia negativamente a gente a gente tem uma facilidade de copiar, né? Muito grande. Então a gente vai copiando algumas atitudes, né? A gente vai... É como se nosso cérebro modelasse um pouquinho, sem a gente perceber. E aí, quando a gente vê, a gente tá numa situação de, sei lá, em várias situações a gente tá repetindo o que aquela pessoa faria, né? Ou então a gente tá acreditando em alguma coisa que aquela pessoa acredita, sabe? E a gente fala, não, peraí, não é bem assim, né? E às vezes é até difícil sair daquele lugar, né? Principalmente influências de familiares, enfim, que é uma influência enorme. Então, busca o seu espaço. Busca o seu espaço. Eu falei um pouquinho, né? O lugar que a gente está, que a gente escolhe estar. Eu percebi, eu tava falando do sono, comigo, eu sou uma pessoa muito de dia, no sentido não é de produzir de dia. Eu preciso muito ver luz do sol. Eu sinto essa energia claramente em mim, no meu corpo, no meu emocional, nos meus pensamentos. Então, uma coisa que eu fazendo esse processo, né, de melhorar minha performance, melhorar minha vida, regrar meus pensamentos, melhorar meu sono, eu comecei a analisar que, como eu sou uma pessoa que eu gosto muito de aproveitar o dia, de estar em contato com a luz, que para mim era muito mais importante dormir mais cedo e acordar mais cedo para aproveitar mais do dia e ter mais esse contato com a luz, conseguir fazer mais atividades e tal.
Então essa foi uma mudança que eu resolvi fazer. Então eu escolho estar em lugares, né? Então eu tenho uma piscina aqui no meu prédio, que volta e meia eu dou um pulinho lá, aí leio um livro, né? Aí relaxo um pouquinho, aí medito. Então eu escolho lugares que tenham a ver com a minha personalidade, que me alimentem de forma positiva, que alimentem meus pensamentos de forma positiva, certo? Porque, como eu estava até falando do ambiente, né, externo, da natureza, do ambiente organizado, isso tudo é uma influência, que é uma influência do nosso subconsciente. Nem tudo que existe a gente vê, né? São influências que é difícil até a gente ser estudado isso. São influências que vêm, não é um magnetismo, é a energia, né? A gente simplesmente se sente assim, energizado, né? Então, procurar ambientes lugares que te estimule a ter um pensamento positivo, a ter um pensamento com mais autoestima, né? Em que você se sinta, sei lá, uma pessoa melhor já, né? Ou ali já mais próximo do seu sonho, do seu desejo. E você pode fazer isso na sua casa também, né? Então, organizar a sua casa, criar na sua casa um ambiente que estimule o seu melhor. Porque na vida adulta, a gente é que cria as coisas, né? Então, você não pode esperar que alguém... eu tenho muita vontade de ser uma pessoa realizadora, produzir muito, enfim. E aí eu espero que alguém traga motivação para eu ser assim, eu espero que alguém organize meu ambiente para que eu seja assim. Não, a gente na vida adulta, a gente tem que ter a criatividade para pensar num novo, criar um novo, né, através dos nossos pensamentos e das nossas ações, e criar essa motivação, e em busca dessa motivação. O que me motiva é a luz, então eu vou mudar a minha organização, eu vou acordar mais cedo. O que me motiva é poder ir 10 minutinhos na piscina, então eu vou me organizar para eu poder me sentir mais motivada no meu dia, ter pensamentos melhores, né? E a mesma coisa no ambiente, então eu quero ter um ambiente que me leve para o mais, então eu mesmo vou organizar, eu vou tomar conta disso. Vou lá, vou organizar, vou usar a minha criatividade, os meus pensamentos para criar opções e soluções, porque ele vai simulando. Se eu colocar a mesa aqui, se eu tirar não sei o que, se eu fizer um nananã, né? Então a gente vai usando essas nossas ferramentas, essas nossas faculdades mentais para criar um novo, né? E criar um novo, criar soluções criativas e inteligentes que levem a gente rumo à vida que a gente quer levar. Práticas de autocuidado. Eu acho que é uma coisa, um aspecto também, né? Uma prática. Essas práticas são uma prática que ajudam a gente também a modificar os nossos pensamentos também, né? A gente ter pensamentos mais positivos em relação a nós mesmos, mudar a nossa autoimagem. Quando a gente se cuida, é um sinal de amor, é um sinal de carinho. Quem a gente cuida é quem a gente ama, certo? Normalmente são nossos pais, nossos filhos. Isso é uma maior demonstração de amor. Muitas vezes a gente acaba cuidando mais do outro do que de nós mesmos. E aí é muito importante a gente ter essas práticas, porque quando a gente acaba não cuidando da gente, a gente cria também pensamentos de desimportância em relação a gente, autodepreciativos em relação a gente. E a gente acaba se posicionando na nossa vida dessa forma também, como se a gente tivesse menos importância, como se a gente fosse menos, às vezes numa posição mais subalterna, né, de submissão, assim, muito assim, né? Então, então, assim, essas práticas de autocuidado, elas ajudam muito a gente a ter pensamentos mais encorajadores, mais autoconfiantes, né? A ação e o pensamento, eles estão caminhando junto. Ação, pensamento, criatividade, tá? E como é que você vai ter essas práticas de autocuidado? Através da criatividade. Você vai criar isso. Na vida adulta, nada cai do céu nas suas mãos, certo? Você vai criar isso. Você vai atrás, você vai buscar através dos seus pensamentos, ele vai simular ali o que eu posso fazer, isso, aquilo, né? Eu tenho um método, né? Enfim, eu trabalho muito com a visualização, com a auto-hipnose para encontrar essas respostas também. Então a gente também tem ferramentas para chegar a essas respostas. Por quê? Às vezes as respostas estão dentro da gente, mas a gente não enxerga,
tá? Elas não estão acessíveis ainda, de alguma forma, bloqueadas um pouco pelo nosso consciente, ou por, enfim, questões sistêmicas ou vários fatores. Então, existem ferramentas que ajudam a gente a trazer soluções, a trazer respostas. E vamos lá. E o último, vou tomar aqui minha aguinha. E o último fator aqui que influencia os nossos pensamentos é a gente ter um método, a gente criar o nosso método, que isso é muito particular, mas você pode partir de um método, né, que com ferramentas para você entender, a gente partir de um conhecimento e você vai personalizando aquilo ao longo do tempo, como com a criatividade, com os pensamentos, né? Mas você partir de um método, né? Então, em breve, eu vou lançar um método que ele é muito aplicável, porque eu acredito realmente que as mudanças que a gente realiza, a gente tem que realizar no nosso dia a dia. Sabe aquela coisa assim? Ah, eu quero emagrecer, mas só hoje eu vou me entupir de não sei o que, sabe? De sorvete. Assim, né? A gente não consegue uma grande mudança no futuro sem todos os dias estar modificando o nosso presente. Eu falei aqui que eu queria muito acordar mais cedo. Eu mudei, né? A minha organização de vida, enfim. E aí, como é que eu posso ter essa mudança sem ter uma base estruturada? Essa base estruturada, ela vem de pequenas mudanças, né? Então eu vou, primeiro, é o meu 1% todo dia, né? Então, primeiro um desafio é conseguir dormir mais cedo. Aí para dormir mais cedo, eu tenho que ter a comida já pronta, porque às vezes eu acabo dormindo tarde porque a comida não tá pronta, né? Então, além desses conceitos todos que eu tô falando, existe essa questão real, né, da vida prática, que você vai ter que ir aprendendo a encaixar uma coisa na outra. Então, nesse método, eu vou mostrando tudo isso, né? Como a gente tem que costurar essa teia, porque uma coisa vai levando a outra, para que a gente encontre uma nova forma de viver, né? Que gere uma nova mentalidade, uma nova forma de pensar, uma nova prática mental, né? Uma nova forma dos pensamentos funcionarem, para que a gente consiga se aproximar cada vez mais das nossas realizações, dos nossos desejos, dos nossos sonhos. Tá? Então, em breve, se você está assistindo esse vídeo no momento, talvez esse método já esteja aí lançado. Então, você vai encontrar em alguma bio algum link, dá uma olhada nas redes sociais, não vou falar nomes. Mas é isso, gente. Hoje a gente fala dos fatores que influenciam. Espero ter trazido aí questões bem importantes para você refletir no seu dia a dia. Salva esse vídeo, guarda esse vídeo, assiste mais vezes, porque grandes mudanças são feitas com coisas muito simples, que estão no nosso aqui e agora, no nosso presente. As nossas ferramentas estão todas aqui. A gente não precisa de nada mais para realizar mudanças, para ir para o mais, tá? A gente vai sempre acrescentando, mas as ferramentas estão aqui, tá? As ferramentas estão em você. Se você está com dificuldade de enxergar, de acessar, procure um método, procure o conhecimento, né? Porque também tem aquela exímia frase, né? Que a pessoa que a gente não é pelo conhecimento que a gente não tem. Então, às vezes, a gente precisa realmente de um insight ali, de um método, enfim, de uma informação que leve a gente para onde a gente quer ir. De alguém que enxergou algo, que obteve um conhecimento que a gente ainda não obteve. E é isso, eu desejo um ótimo dia para vocês. Vamos praticar e ser melhores 1% a cada dia.